No dia 17 de setembro, acontecerá a reunião do FOMC. Especialistas e traders esperam que o Fed reduza a taxa de juros. A equipe editorial da Encrypted reuniu diferentes opiniões e previsões sobre o assunto. No dia 17 de setembro de 2025, ocorrerá a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve dos Estados Unidos, o FOMC. Após o encontro, o regulador anunciará a sua decisão sobre a taxa de juros. Especialistas esperam um afrouxamento da política monetária, o que pode levar a um influxo de liquidez em ativos de alto risco e, consequentemente, à valorização desses ativos. A redação da Encrypted compilou diferentes opiniões e previsões sobre qual direção o Fed deve tomar e por que isso é importante para o mercado de criptomoedas. Cardinal, o que é a taxa de juros? É o custo dos empréstimos interbancários de curto prazo, conhecidos como overnight. O Fed utiliza a taxa de juros, a FFR, como principal instrumento de política monetária. Ao aumentar a taxa de juros, o regulador torna esses empréstimos menos acessíveis, reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação e diminuindo a inflação. Já ao afrouxar a política monetária, injeta-se liquidez adicional na economia, uma vez que os bancos ficam mais dispostos a conceder empréstimos a pessoas físicas e empresas. Cardinal, como isso afeta o mercado de ações e o de criptomoedas? A taxa de juros do Fed influencia diretamente o custo do capital. Em um cenário de política monetária restritiva, as famílias hesitam em contrair empréstimos e preferem investir em ativos de baixo risco, como os títulos do Tesouro Americano. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, as expectativas gerais de instabilidade econômica, já que o Fed eleva a taxa de juros em contextos de alta inflação. Segundo, a rentabilidade dos títulos, especialmente os de curto prazo, como os de 3 meses, está diretamente correlacionada com esse indicador. Por outro lado, uma política monetária mais flexível resulta em mais recursos disponíveis na economia, uma vez que a demanda por crédito aumenta e os investidores buscam ativos com maior potencial de retorno. Entre eles estão ações de empresas e criptoativos. Saiba mais em nosso material exclusivo para assinantes do Encrypted Plus. Cardinal, valor atual da taxa de juros e os indícios de redução. No final de julho de 2025, o Fed manteve a taxa inalterada entre 4,25% e 4,50%. O regulador não altera desde dezembro de 2024. Gráfico da taxa de juros do Fed, https://encrypted.com/wpi-fan-content/uploads/2025/09/frs.png. Isso se deve a diversos fatores. Em particular, como afirmou o chairman do Fed, Jerome Powell, o regulador pode-se dar ao luxo de esperar. Além disso, ele mantém o objetivo de alcançar uma inflação de 2%, patamar distante dos valores atuais. Especificamente, em agosto, o indicador atingiu um pico de 2,9%, registrando alta de 0,2% em relação ao mês anterior. Esse é o maior valor desde janeiro de 2025. E, desde abril, a inflação só tem aumentado. Saiba mais sobre o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, e seu impacto no mercado de criptomoedas. Cardinal, expectativas de que o Fed afrouxará a política. As expectativas de que o Fed deve flexibilizar sua política monetária são influenciadas, entre outros fatores, pelo discurso de Jerome Powell no simpósio anual de Jackson Hole sobre política econômica. Provavelmente, esta foi a última participação dele em um evento dessa magnitude como chefe do regulador, já que seu mandato expira em maio de 2026. Sua fala foi avaliada como dovish, ou seja, tendendo à acomodação e não hawkish, o que alimentou as expectativas de afrouxamento. Anteriormente, havia sido divulgada a ata da reunião de julho, na qual consta que vários membros do comitê defenderam a redução da taxa. Outra razão que pode levar o Fed a mudar de rumo é a pressão exercida sobre Powell pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele busca, dessa forma, reduzir os custos de serviço da dívida pública, apoiar o mercado imobiliário, melhorar o crescimento econômico e diminuir a pressão fiscal. O próprio Trump fez essas declarações em sua página na rede social Truth Social.
Por exemplo, essas publicações são citadas aqui e aqui. Ele também criticou Powell diversas vezes por sua lentidão e indecisão. Cardinal expectativas do mercado e da comunidade de criptomoedas. De acordo com a previsão da Bolsa CME, a probabilidade de redução da taxa de juros em 25 pontos base é de 96% e em 50 pontos base, de 4%. Até meados de agosto, as chances de que o Fed mantivesse a taxa inalterada giravam em torno de 10 a 15%. Na plataforma Polymarket, a probabilidade de corte de 25 pontos é estimada em 92% e de 50 pontos, em 7%. Na opinião dos traders, as chances de manutenção da taxa são de apenas 2%. Gráfico de expectativas da Polymarket, https://encrypted.com/wpIFEN content/uploads/2025/09/FRS IFEN 2.png. Na Kalshi, outra plataforma de apostas em eventos relacionados a criptoativos, observa-se um cenário semelhante. Gráfico de expectativas da Kalshi, https://encrypted.com/wpIFEN content/uploads/2025/09/FRS IFEN 3.png. Alguns traders e contrapartes também acreditam que o Fed pode muito bem reduzir a taxa de juros em 50 pontos base. Até os céticos, como Peter Schiff, estão convencidos de que haverá afrouxamento. Ele classificou essa possível decisão como um grande erro político. Os especialistas da BlackRock mantêm sua previsão de que o Fed reduzirá a taxa 2 ou até 3 vezes em 2025. Eles alegam que o efeito dessa medida já está parcialmente refletido no mercado. A JP Morgan Chase vai além e acredita que, após o corte de setembro, haverá um afrouxamento consistente por parte do Fed. A empresa citou a nomeação de Stephen Moore, aliado de Trump, para o Conselho. Saiba mais sobre ele em nossa matéria. Os especialistas da Morgan Stanley adotam uma posição mais cautelosa. O Comitê de Investimentos Globais da Morgan Stanley reconhece a pressão política sobre o Fed para afrouxar a política monetária. Também reconhecemos certo arrefecimento no mercado de trabalho, que pode favorecer um corte preventivo da taxa. No entanto, em geral, avaliamos que a probabilidade de redução é moderada e estimamos como significativamente menor, cerca de 50%. Cardinal opiniões de especialistas e impacto potencial nos mercados. A Kubaisi Letter destacou que o Fed se encontra em uma situação delicada. Normalmente, o regulador reduz a taxa de juros quando a economia está fraca para estimular o crescimento. No entanto, neste momento, a avaliação das ações americanas está em níveis recordes e o PIB continua a crescer, conforme declarado no projeto. Além disso, a inflação também segue em alta. Os especialistas apontaram que o principal fator que pressiona o Fed a flexibilizar a política monetária é a fragilidade do mercado de trabalho. Segundo a Kubaisi Letter, na história, houve apenas 2 anos em que o Fed cortou a taxa de juros com o mercado acionário em alta, 2019 e 2024. Na sequência, observou-se volatilidade no curto prazo e crescimento sustentado no longo prazo. O ouro e o Bitcoin sabem disso. A valorização consistente que observamos nessas classes de ativos reflete as expectativas futuras. O ouro e o Bitcoin sabem que cortes de juros em um cenário já aquecido só impulsionarão os preços para cima. Agora é um excelente momento para manter ativos de longo prazo, resumiram os especialistas. O analista e empresário Ted Pillows compartilha da mesma opinião. Ele destacou 2 possíveis cenários para o movimento do preço do Bitcoin em caso de corte de juros pelo Fed. Um teste do nível de $104.000, seguido de uma alta moderada. 2. Queda até $92.000, recuperação e movimento em direção a uma nova máxima histórica. O investidor e empresário Anthony Pompliano também concordou com a previsão da Kubaisi Letter. Ele observou que apenas cerca de 1% das famílias americanas se beneficiaram da valorização das ações, enquanto a grande maioria ficou de fora. Sim, eles e o Fed vão cortar a taxa de juros. E isso com as ações em máximas e a inflação acima de 2,9%. Isso nunca aconteceu antes, afirmou.
Ele também está confiante de que, em resposta ao afrouxamento da política do Fed, ações, ouro e Bitcoin registrarão